Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um duelo de ideias, hoje com um convidado também especial. Trata-se de Daniel Pavão, que é presidente nada mais nada menos que a Juventude Social Democrata Açoriana. É também pedagogo e bem-vindo a este programa. Obrigado pelo convite. Quem é Daniel Pavão? Quem é Daniel Pavão? Onde é que nasceu? Eu nasci aqui no velhinho Hospital de Ponta Delgada, há 29 anos, nasci em 85. Sou natural do Pilar da Bretanha, pequena freguesia aqui de Ponta Delgada. Estudei aqui na Universidade de Jesus, estudei também na Domingos Rebelo, antes de ser ingressado na Universidade de Jesus. Terminei o curso em 2008, Ciências da Saúde. Na Domingos Rebelo, mas teve a escola primária também, não é? Sim, fiz a escola primária no Pilar da Bretanha. No Pilar da Bretanha. Antes era Bretanha só, depois foi o Pilar da Bretanha, quando separaram as freguesias. Porquê é que acabaram com essa divisão tão bonita que a Bretanha tinha? Não sei, foi a opção dos habitantes, porque a Bretanha era constituída por 3 freguesias, mas muito dispersas, por 3 localidades neste caso, uma freguesia muito grande, e desde a instituição da democracia em Portugal e em Jesus também foram-se separando. Primeiro os remédios separaram-se da Bretanha, formaram os remédios da Bretanha, e em 2005 as primeiras eleições autárquicas já houve Pilar da Bretanha e Ajuda da Bretanha. Por uma questão meramente geográfica da distância. Mas a palavra Bretanha desapareceu, porque já houve pessoas que se queixaram de que tinham ido lá. A palavra Bretanha não desaparece, os remédios são a freguesia de remédios, mas o nome do Pilar e da Ajuda tem Pilar da Bretanha e Ajuda da Bretanha, é assim o nome da freguesia. Quem são os seus professores na Bretanha? Há alguém que o tivesse marcado para a vida? Porque às vezes os primeiros professores marcam uma pessoa para o resto da vida. Eu não tive grandes professores que marcassem na primária, porque tive 4 anos de primária, 4 professores diferentes. Não tive aquele não tive aquele acompanhamento. E depois vai para Domingos Rebelo porquê? Depois, antes passei pela Escola das Capelas ainda, no 5º ou 9º ano, e depois vim para Domingos Rebelo já em 2010. E nas Capelas tem algum professor que o tenha conduzido? Sim, lembro-me de 2 professores essencialmente. O professor Bento, de Religião e Moral, que agora leciona aqui na Terra de Quental. É um sacerdote ou é um leigo? Ele estudou para sacerdote, mas nunca chegou a sacerdote porque no último ano não quis continuar. E marcou porquê? Porquê é que o marca? Pela forma diferente como ele ensinava a questão da religião moral e religiosa católica, de uma forma mais de companheirismo e de amizade com os próprios alunos, de explicar certas coisas que nós não estávamos habituados a falar com à vontade, com um professor mais velho do que nós, e que basicamente foi nosso amigo e que nos ensinou muitas coisas do dia-a-dia, desde a religião até a sexualidade, em muitos pontos. Portanto, era uma pessoa já mais muito aberta, não? E você falou aí noutro nome qualquer. Eu não cheguei a dizer que foi a professora Graziela Reiko de História. Só curiosidade aqui. Gosta de História? Eu adoro História, mas segui Ciências quando fui para o secundário. Então porquê? Gostou de História? Gostou de História, sempre gostei de História, acho que sempre veio gostar de História. Mas na altura, no final do século passado, 99-2000, quando eu fui para o secundário, a questão da História, tinha uma tia que seguia Humanidades, e ela na altura aconselhou-me a não seguir Humanidades, porque as questões profissionais depois iriam pesar muito no futuro. E já havia muitos professores de História na altura que já estavam a ficar sem colocação e não quis correr o risco, fui para Ciências, também é uma área que eu adoro. Mas mantém o gosto pela História, quer dizer, eu também sou formado em Direito e adoro História, portanto... Eu gosto muito de História, principalmente da história do século XX, das guerras mundiais, das questões políticas da Guerra Fria, mas também da descolonização de Portugal, das várias guerras de independência a nível mundial. Eu adoro a história do século XX. Vamos lá ver, depois opta por ir para a Universidade dos Açores. Sim, ao Universidade dos Açores. Porquê é que não foi para uma universidade? Escolheu Físico-Químicas, não é? Não, estudei Ciências da Saúde. Mas sempre gostei muito mais da Química do que propriamente da Biologia. As minhas cadeiras optativas sempre fugiram muito para a Química e depois inscrevi-me no mestrado em Ciências Biomédicas. Não ter ido para uma universidade lá de fora? A juventude normalmente gosta de sair daqui e tal. Qual foi a sua opção? Porquê é que foi a sua opção ficar cá? Porque questões financeiras, está muito mais barato estar cá do que estar no continente. E depois... Mas essa foi a razão principal? Ou... Pesou, não digo que foi a principal, mas pesou. Como eu não tinha ido para a História, o curso de Ciências, neste caso, no Universidade dos Açores, tendo em conta que a Universidade dos Açores é muito boa na área da Biologia e da Química também, porque não ficar aqui na Universidade dos Açores, é a nossa universidade, porque não está cá. Tem colegas do continente que vêm para cá estudar para a sua área ou não? Muitos, de Biologia então, principalmente, porque a Universidade dos Açores continua a ser uma referência a nível nacional na área da Biologia. E aí... Pergunto-lhe outra vez, sacramentalmente, algum professor lhe tocou? Ou... Sim, tive alguns professores que me tocaram. Aqui na universidade, se calhar, os professores que mais marcaram ao longo de todo o meu percurso foi na universidade. Principalmente o professor José Batista, que foi um professor de Química Alimentar, foi o que me fez seguir a área da Química Alimentar depois, no final. Portanto, marcou, mas profissionalmente, digamos assim, na formação? Marca mesmo academicamente, como professor, depois foi orientador de estágio.
E o senhor já muito velho, estava reformado já na altura, mas a dedicação que ele tinha e a vontade que ele tinha de estudar os Açores, estudar os recursos naturais dos Açores, fizeram-me estudar também com ele. E foi o único professor que me fez chegar a horas à universidade, porque eu chegava sempre atrasado de manhã, e com ele chegava sempre cedo, e aprendi imenso com ele. Que o professor não tem essa pecha, não? Não, eu chego sempre a horas, costumo buscar sempre a horas. Mas a determinada altura o senhor envereda pela política. A questão da política... Como é que surge a questão da política? Como é que surge a questão da política? Eu, em 2005, na altura que se separa o Pilar da Bretanha, da ajuda da Bretanha, o Sr. José Carvalho, na altura candidato a agente de freguesia do Pilar, pela primeira vez, vimos de freguesia do Pilar, convidou-me a ingressar nas listas da Assembleia de Freguesia. Eu aceitei com muito gosto e, na altura, também o antigo presidente do JSD, o Cláudio Almeida, que é muito meu amigo desde o tempo das escolas capelas. Portanto, essa lista para que é convidado já é JS, já é social-democrata, já é PSD? Já é PSD, a lista candidata à agente de freguesia. Mas a sua formação política, já nos falou aí dos vários contactos académicos que teve, porque é que se inclina para o PSD? Normalmente a juventude é mais esquerdalhota. Porquê é que me inclino mais para o PSD? Porque é a questão da igualdade de direitos, mas eu costumo ver a igualdade de direitos, porque muita gente se fala hoje em dia, mais ao nível da partida e nunca à chegada, porque a nível de esquerda costuma-se falar sempre em igualdade já à chegada, quando todos começam com as mesmas condições, mas no final todos têm que receber os mesmos equilíbrios, desde a justiça até as questões económicas e financeiras. Eu prefiro ver que nós todos devemos ter as mesmas igualdades à partida, e que depois, ao longo da nossa vida, vamos destacar-nos numa área ou noutra, e que quem é melhor deve ser destacado como melhor, deve ser premiado como tal, o que não implica que os outros não sejam penalizados por isso, mas dar mais liberdade a nível da economia, da justiça, também a nível das ciências, e em todo o caso. Mas deixou-se conduzir por algum líder social-democrata a nível não, nacional? Tenho que admitir que não, nem nacional, nem gosto muito de... Então foi só uma decisão dentro da sua freguesia que o iniciou aí? Convidaram-me e fui, depois tive 8 anos na Assembleia de Freguesia do Pilar da Bretanha, e depois, muito tempo depois, em 2010, é que ingresso no meu primeiro congresso do JSD, isto há 5 anos atrás. Já vamos lá. E a sua freguesia, politicamente como é que evolui a sua freguesia? A freguesia do Pilar da Bretanha foi PSD desde a instauração da democracia até às eleições, onde finalmente mudou de PS, finalmente não, porque perdi as eleições, fui novamente a nível era líder da lista? Não, fazia parte da Assembleia de Freguesia. Fazia parte da lista da Assembleia de Freguesia. E nota-se, há quanto tempo está essa junta de freguesia socialista? Foi nas últimas eleições autárquicas, em 2013. Nota alguma diferença na política socialista em relação à social-democracia? Hoje em dia, a nível de freguesia. A nível de freguesia. Já vamos subir de nível, mas sim, nota-se alguma diferença, porque numa freguesia que foi durante muito tempo social-democrata, claro que quando há uma lista do Partido Socialista que ganha, há logo diferenças, não é? Desde a diferença da facilidade de acesso, e vamos deixar explicar isto bem, porque é preciso explicar isto. A facilidade de acesso aos fundos regionais por parte da diferenciação de uma junta de freguesia socialista é muito mais fácil para o governo socialista do que propriamente... Acho isso bem? Não acho bem, mas é o que acontece. É o que acontece. Não há as claras, mas indiretamente acontece. Se fosse presidente em Santana, como é que fazia isso? Como é que eu deixava as coisas funcionar normalmente e não influenciava tanto? E a questão, novamente, de voltar à direita ou à esquerda, Partido Social Democrata, Partido Socialista, a questão de não interagir ou não influenciar tanto as decisões políticas e, se calhar, despolitizava mais a sociedade, que está muito politizada, desde a junta de freguesia até uma associação cultural. Quando diz politizada, está partidarizada, não é? Partidarizada. Vamos mais longe que a palavra. Politizadas estamos todos, não é? Agora... Politizados somos todos, mas a questão partidária está muito inserida na região do Monte Jesus. Desde a junta de freguesia até a filarmónica, até os bombeiros, até seja o que for, tudo é muito partidarizado, tudo depende muito das questões partidárias, há lutas internas dentro das próprias instituições que não deviam ser partidarizadas, e isso reflete-se depois na sociedade, obviamente. E hoje em dia nós discutimos mais partidos do que discutimos política. Isto é a questão, eu lembro no Congresso da Jota, quando fui eleito, que eu dizia que nos Açores, ou somos PS ou somos PSD, tal e qual somos benfiquistas ou como somos portistas, e essas discussões vão muito além do futebol e vão muito além da política. Muitas vezes nós somos mais partidários na região do que propriamente políticos, e nós devemos ter mais políticos e menos partidários na região. Portanto, já disse aí que adere à Juventude Social-Democrata pela mão de um amigo. Pela mão de um grande amigo meu, que conhecemos desde muito novos nas escolas capelas, fomos colegas de turma, e durante muito tempo ele insistiu comigo. Cláudio Almeida, que é o anterior presidente. Que é hoje deputado regional.
E que foi seu antecessor na Juventude Social Foi meu Democrata. antecessor na Juventude Social Democrata. Portanto, ele, no fundo, o senhor segue as pisadas dele, embora sejam da mesma idade. Não, acabo por não seguir as pisadas dele, porque ele é eleito presidente do PSD Açores aos 21 anos, foi depois presidente durante E eleito 4 mandatos. aonde? Num No congresso? Congresso, foi eleito num Em Congresso. São Miguel? Eu creio que o primeiro congresso dele foi aqui em São Miguel, porque eu não fui o primeiro. O primeiro congresso que eu fui do JSD foi em 2010, na altura, candidataram-se Cláudio Almeida e Alexandre Galdense. E foi o primeiro congresso da JSD que eu fui, porque até aí nunca tinha ido a nenhum congresso. Portanto, o Cláudio Almeida vence Alexandre Galdense. Vence Alexandre Galdense e depois... Hoje um é ilustre presidente da Câmara E o Municipal da outro é Ribeira deputado Grande e o regional. outro é o ilustre deputado da Assembleia Legislativa. E o senhor não é senão presidente da Juventude. Sou o presidente da JSD. Por que é que não se candidatou a um cargo? Porque nunca fez parte da minha vida pessoal ou a ambição de ser política. Foram coisas que foram surgindo no dia a dia. Eu nunca pensei a nível político a longo prazo. Se alguém me perguntasse há 5 anos atrás, eu seria presidente do JSD, dizia que eu estava a brincar comigo e que isso não ia acontecer. Até apostava que não. A verdade é que efetivamente isso aconteceu. Portanto, a conjuntura empurrou, foi empurrando para esse cargo os amigos. Não, em 2010. É fácil de ser sua posição. Não é fácil. Não, exatamente, as pessoas não é fácil ser sua oposição. Ser oposição nunca é fácil, não é? Porque os argumentos têm que ser sempre a dobrar. Tem que ser os argumentos para contradizer quem está no poder e tem que ser os argumentos para convencer alguém que nós temos razão. Se tivesse que identificar o seu maior adversário político em termos partidários, quem é que apontava? Um nome. Não consigo fazer isso. Não consigo apontar um nome. Quem é o presidente da Juventude Socialista? É o Guido Teles, que é neste momento vereador da Câmara de Angra do Heroísmo. E nunca tiveram um debate? Não, Nunca o desafiou para um debate? não, por acaso não. Porquê? Conheço pessoalmente de outras leads, mas também por estar presente, não estarmos representados. Eu represento os PSD Açores no Conselho Regional de Juventude e ele representa a Juventude Socialista. Eu antes já representava como secretário-geral da estrutura e não como presidente. E desde que fui eleito presidente e não houve Conselho Regional de Juventude. Nunca debatemos muito política, porque eu creio que as juventudes partidárias acabam por nunca debater muito entre si, porque estão muito agarradas à questão partidária do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Não quero dizer que o faça, nem estou a dizer que ele o faça, mas as nossas decisões como jovens e políticos é muito complicado de passar para a opinião pública, porque acho que ninguém nos leva muito a sério. Também considero que a Juventude Socialista está muito presa ao governo regional e estão muito acomodados ao governo regional. Mas, por exemplo, deixe-me rebater-lhe esse raciocínio. Passos Coelho foi líder da Juventude Social Democrata. Mas foi o único líder da Juventude Social Democrata que escolheu presidente do partido. Tal e qual como nos Açores também sou eu, que foi presidente do JSD e presidente do partido. Vítor Cruz, que foi o único presidente do JSD Açores, que depois acabou por ser presidente do PSD. Não teve a ver. E porquê é que não havia de ser esse o seu percurso político? É Tem alguma porque- coisa a opor a isso? Não tem nada a opor, mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que as pessoas normalmente associam a questão do presidente do JSD Açores, depois tem que ser deputado ou tem que ser ministro? Porque isso é aquilo que nós pessoas criticamente que são os outrinhas, que é a carreira política. Mas espero há algum mal numa carreira política? Tenho ouvido essa crítica tanta vez. Eu ouço muitas vezes, desde que sou presidente do JSD, ainda ouço mais. Eu acho que não há mal nenhum na carreira política, desde que haja uma alternativa profissional. E muitas das vezes faz-se carreiras políticas sem ter mais nenhuma alternativa política. Então devo interpretar essas suas expressões como sendo Uma crítica direta à maior parte dos políticos, sim. Eu considero uma crítica antagonista direta. do profissionalismo político. Quer dizer, acha que os políticos devem ser amadouros? É isso? A sua Não geração... digo que os políticos devem ser maduros, digo que devem ter mais próximos da sociedade, ter alguma experiência profissional e mesmo social, para depois levar isso e utilizar isto na política. Em vez de sair das universidades, muitos deles nem sequer acabam as universidades e depois seguem uma carreira política e levam 20, 30 anos a manterem-se no poder, simplesmente por estarem lá e não ter alternativa para nada para o fazer. Se saírem da política, o que é que vão fazer? A maior parte deles não faz nada. Mas isso, vamos lá ver. Se você me dissesse, se você não for advogado, o que é que vai fazer? Também é uma crítica que me pode ser feita a mim. Tá bem, eu mas- posso dizer a um médico, você é um médico, mas se não for um médico, o que é que você vai fazer? Mas na sua vida... Porquê é que o político mas não na há de ser sua um vida- profissional? Não estou a dizer que não seja profissional, mas vamos imaginar um político que fica 20 anos desligado completamente da sociedade. Não, mas um político não pode estar desligado. Mas a maior parte das vezes Deixa-me vivem dizer- num mundo à parte, num mundo superior a... Porquê? Eu Como é que- considero assim. Como é que o jurado obteve votos se não estiver diretamente ligado à, sociedade, à comunidade que o elege? Há muitas formas, Tem que mas há conhecer. muitas formas de ganhar votos sem ser assim de conhecer. Diga lá. Por exemplo, olha, a questão dos impostos. Os impostos efetivamente não baixaram, mas há a ideia que os impostos baixaram.
fingiu-se que se baixou os impostos, baixaram-se os níveis mais baixos dos impostos. Sim, mas e os níveis mais altos, o que abrange a maior parte da sociedade. Não me diga que acredita que só o facto de se baixar os impostos é o suficiente para se ganhar votos. Por que não? Só? O único argumento? Olha, tem que ser eleito porque baixa os impostos. A questão também nos Açores da remuneração compensadora, que é sempre da remuneração complementar dos funcionários públicos, que está em vigor desde o memorando da Troika, que entrou em vigor em Portugal, também é uma forma de ganhar impostos, de ganhar votos. Ou simpatias? Simpatias que depois levam aos votos no dia das decisões. Como é que agora o Partido Social Democrata, na oposição, vai dizer a um funcionário público que vai retirar a remuneração complementar que foi dada pelo meio do partido? O eleitor em si, o que é que vai escolher? Mas isso é, deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, que para um jovem isso é demasiado materialismo. Então e o idealismo da política já não existe? Se me explica, qual é o seu mas ideal? então eu devolvo a questão. Qual é a diferença entre o Partido Social Democrata em Portugal e nos Açores e o Partido Socialista nos Açores e em Portugal? Qual é a diferença ideológica? O senhor é que me há de dizer, não é? Eu se calhar penso que a diferença é mínima. As políticas da região e do país sempre foram muito de esquerda. E hoje em dia, quando aparece um governo de direita a nível da República, fala-se com obreiros e lagartos deles, que são neoliberais e que são isto e que são aquilo. Mas fala à esquerda? Fala à esquerda e fala à população em geral. Fala à população em geral também. Hoje em dia, ser chamado neoliberal é quase um insulto. Não é? Considero que. Não, a mim não, levo isso como um insulto. Então vamos lá ver, se a política socialista levou o país à beira da bancarrota, isto parece que é um dado que nem os próprios socialistas disputam isso, não? Ainda tentam passar por cima, passar uma esponja por cima para depois não se lembrarem disto. Mas nós vamos também pensar nas políticas do PSD, que também foi o governo, também foram políticas muito Como é que o senhor resolveria se o senhor tivesse, se lhe entregassem o país à beira da bancarrota, o senhor tinha alguma hipótese de não aumentar os impostos e tentar reduzir a despesa? Eu não estou a dizer isso. Quando eu falei de impostos, para a região também dos Açores. A nível nacional é diferente, mas eu primeiro acho que assumi o erro, assumi os problemas em si. Eu explicava os problemas que existiam e depois aí partia do pressuposto que... Quais são os maiores problemas dos Açores neste momento? Para si, como Presidente da Juventude Social Democrata. Não estou a falar é Daniel Pavão. Daniel Pavão há de ter... Mas Daniel Pavão não se pode imiscuir de ser Presidente da JSD e assim sucessivamente. A pessoa acaba por ser a mesma. Mas penso que a Juventude Social Democrata há de ter um programa e um objetivo a atingir, não é? Quando for ao poder, vocês não vão estar crianças toda a vida. Não, eu também estou a ser criança, já tenho 29. O senhor já é professor e, portanto, já está à beira de sair da Juventude Social Democrata, não é? Agora acabei de continuar o meu mandato, saio da Juventude Social Democrata. Mas, por pegar na sua pergunta, quais os meus problemas dos Açores, para já é não assumir que há um problema grave financeiro nos Açores. Eu acho que é um problema que a gente sabe que existe, mas ninguém assume e ninguém tem responsabilidades. Porquê é que diz que há um problema grave nos Açores, financeiramente? Financeiramente, se nós vimos os dados estatísticos, que não vou repetir números, nós devemos conhecer os números, não devemos estar sempre a enumerá-los. A questão da dívida pública do setor empresarial é enormíssima. Ninguém assume os problemas. Mas o setor empresarial público. A questão da politização novamente da sociedade. Tudo é muito politizado, tudo é muito partidarizado. Não há muita liberdade das próprias empresas açorianas, dos próprios açorianos tomarem livre iniciativa, porque tudo é dado, há essa tentativa de dar tudo. O próprio governo regional e as próprias câmaras municipais, sejam elas... Mas não foi o seu partido que começou com isso? Mas isso foi há 20 anos. Passaram 20 anos. Há 20 anos tinham 9 anos. E qual é a diferença? A diferença é que eu acho que aquilo que muita gente... Eu acho que aquilo que o PS e a sociedade culpa os últimos mandatos do PSD, o PS foi exímio a copiar e a melhorar aquilo. Eu acho que... Eu tinha novamente 9 anos, mas houve histórias que titular do PSD, havia as chamadas cunhas, os favores políticos e por aí fora. O PS levou isso ao expoente máximo. Eu acho que o PS hoje em dia domina completamente a sociedade, o governo regional domina completamente a sociedade. Bom, se é um governo que tem maioria absoluta, esperava outra solução? Eu esperava que não se imiscuísse tanto nos problemas das empresas e nos das empresas. Se gosta tanto de histórias, estudou a história do reinado do seu partido, mas eu acho que ninguém se chateia com isso. E também acho que os jovens menos chateiam ainda, que não querem saber. Para ser da JS ou da JSD ou da Juventude Popular é quase como ser um delinquente. E nós, às vezes, tentamos propor uma solução e somos quase atacados, porque nós já não temos credibilidade porque somos da JS. Depois, se temos credibilidade é que somos muito novos. E acaba por ser um problema. E se os mais jovens não pegarem neste problema para a mão
não se chegarem à frente, nós vamos continuar muito tempo, não só o governo socialista, porque os votos são contados, são soberanos, mas é preciso que haja uma nova geração de açorianos que peguem nestas coisas para a mão. Qual é a posição da JSD institucional face ao dilema que o partido neste momento enfrenta que será resolvido amanhã? Nós estamos a gravar isto na quinta-feira, penso que vocês vão resolver amanhã a questão da lista de candidatos. Vocês têm uma posição já oficial ou ainda estão... Não temos posição oficial, não vamos tomar posição oficial nenhuma, porque eu acho que isso deve ser uma decisão do próprio partido, tal e qual como eu não gosto que o partido se meta nas questões da Jota, eu também não quero me meter nas questões do partido. A juventude não tem uma palavra a dizer sobre isso? Tem, será amanhã, depois confrontada com a porque eu não sei qual será a proposta do Presidente do PSD, nem sei qual será a proposta da Comissão Política Regional, eu tenho assento como inérência, mas não tenho direito a voto sequer, sou uma inérência, não faço parte da Comissão Política Regional. A questão que se coloca é, eu não sei se será Mota Amaral, não sei se será Berta Cabral, não sei se será outro tipo de números, que o PSD tem muitos números, porque se há essa discussão, eu também considero que o PSD tem mais números para esse cargo, para esses cargos, pode ser mais do que um lugar. Não via bem uma candidatura dos dois? Via, mas depois isso coloca-se outra questão, que é, porque é que nós temos de escolher o melhor de São Miguel, o melhor da Terceira e o melhor do Faial, porque a questão depois coloca-se assim. Então temos que escolher os 3 melhores de Açores. Porque é que tem que ser o melhor dessas 3 ilhas? Eu julguei que vocês tinham que escolher uma equipe para ganhar. Eu também devia pensar assim, mas a questão que se coloca é assim: porque é que não vai Mota Amaral e Berta Cabral? Porque os dois são São Miguel. Depois vamos deixar as outras 2 ilhas, não é uma frase minha, é uma frase que eu não gosto, que são politicamente mais importantes do que as restantes. Porque é que nós não escolhemos os melhores dos Açores, que é isso que devemos escolher, e porque é que vamos acabar por escolher provavelmente o melhor de São Miguel, o melhor dos Açores, o melhor da Terceira e o melhor do Faial. O melhor dos Açores não pode ser o Pico, não pode ser o da Graciosa. E depois vou voltar atrás na política que me fez há bocadinho. Isto é um dos maiores problemas dos Açores também hoje em dia. É não ter uma verdadeira identidade açoriana. E eles podiam pensar muito no São Miguel, Terceira, Mas, por exemplo, Faial. Você não tem uma identidade de juventude social-democrata. Você não conseguiu moldar os componentes dos seus órgãos da juventude a uma ideia única da serenidade política, social-democrata? Não, ainda não consegui. Espero conseguir no final, mas eu ainda não consegui. Mas tem resistências ou ainda nem tentou? Tem resistências, tem. A questão de, por exemplo, uma simples questão de por que razão tenho que fazer uma reunião regional dos DST em São Miguel e não faço na Terceira? E se eu fizer na Terceira, porque é que eu não faço no Pico? Isto não é verdadeira realidade açoriana. Infelizmente faço as reuniões de Miguel que são mais baratas. A estadia cá e as viagens são mais baratas. Isso é a mesma coisa que Porto de Lisboa, estão sempre a brigar, querem mais Estão sempre a brigar. Mas isso não implica, não é fraturante, não é? Mas nos Açores eu considero que nos Açores que é fraturante. E hoje em dia as brigas que existem interilhas são fraturantes. Porquê é fraturante? Porquê é que é fraturante? Porque não se vai buscar o melhor de cada um e experiencia-se e tenta-se buscar o melhor de cada um isoladamente. E o melhor de cada um isoladamente é menor do que a soma das partes. Porque se todas as vezes trabalharem num bem conjunto que é os Açores, se calhar teríamos um nível acima de desenvolvimento e não poderíamos não estar. Porque temos que fazer, obviamente, um aeroporto em cada ilha, um hospital em cada ilha, ou um centro de saúde mais pequeno. Já está, isso o Mota Amaral já fez, e depois o que é que se fez? E depois disso o que é que se fez durante 20 anos? É pôr a trabalhar. Hoje em dia nós temos os empresários da Terceira contra os empresários de São Miguel, os empresários do Faial contra os empresários do Pico, os empresários de São Jorge contra os empresários da outra ilha. Porquê? O que é que acha da lista do PS? A gente ainda não sabe, mas sabemos a cabeça da lista. O que sei da lista do PS, provavelmente, e já disse isso a brincar, é que César ligava a Vasco Cordeiro a dizer que lhe ia convidar para ser o convidado para a Assembleia da República. E depois não sabemos mais nada. Mas isso no PS, isso é os enredos dos coadores. São os enredos de café. O que eu lhe pergunto é, como Presidente da Juventude Social Democrata, aliás, eu já tive a oportunidade de dizer isso, o senhor tem um cargo extremamente importante, porque o senhor é Presidente da Juventude do maior partido da oposição. Portanto, o senhor tem a obrigação de lutar para derrubar o Governo e o Governo tem a obrigação de lutar para que você não consiga isso, não é? Isso faz parte da política. E pergunto-lhe, como Presidente da Juventude Social Democrata, o que é que acha o PS apresentar como cabeça de lista o ex-presidente dos Açores? Eu acho que é um agradecimento por todo o poder que lhe trouxe. Mas acha bem ou acha mal? Eu acho mal. Mas acha se mal ele não serve para os Açores, não devia servir para a República. Se ele não serve, não é como Presidente do Governo Regional, porque não se podia candidatar, mas ele podia dar muito mais, se calhar, como deputado na Assembleia Regional. Mas não é isso que ele isso quase que chama uma reforma dourada, não é? Quase que é tradição. Eu peço desculpa, se calhar não me expliquei bem. Em termos eleitorais, portanto,
Em termos de conseguir uma vitória nos Açores, acha que o PS fez bem em indicar como seu cabeça de lista Carlos César? É a maior figura do Partido Socialista nos Açores, é Carlos César. Isso é uma verdade inequívoca, não é? Agora, eu considero que César irá defender mais os seus interesses na República do que os interesses dos açorianos, isso não tenho dúvidas. Portanto, A aspiração política dele não é defender os Açores, mas também chegar a um patamar novo na República. Como chefe da oposição da juventude, não é? O senhor entende que ele não vai ser um bom deputado pelos Açores, é isso? Considero que não vai ser. Considero que não vai ser um bom deputado pelos Açores. E acha que os seus candidatos serão melhores? Mas... Eu não sei quem são os meus candidatos. Mas não gosto de pensar que um deputado açoriano da República seja com uma forma de reforma dourada em vez de estar a defender os Açores. Se isso for um side effect, o que é que a gente pode fazer? Podemos alterar para ser alguém mais novo com outra vivência. É preferível a gente, não acha que é preferível a gente ter um reformado riquinho do que um reformado pobre e na miséria? Então o indivíduo entrega tudo à sua vida pública. No caso de Montamoral, por exemplo, foi um homem que entregou tudo à sua vida ao serviço e com todo o mérito. E com todo o mérito. E ao serviço depois de Portugal e dos Açores, nunca abandonou. Acha bem que ele fosse atirado para a miséria, se é mais... Agora, mas isso volta lá atrás ao que eu disse outra vez, mas eu não posso pensar que ser político vai ser uma carreira por toda a vida. Mas porque eu acho que deve ser... Há de haver um fundamento filosófico que parece ser raciocínio. O meu fundamento filosófico, o dia que eu perder as eleições, o que é que eu vou fazer? Eu sou político, não é? Fazer oposição. Fazer oposição. E devo-me manter toda a vida na oposição ou no governo, porque isto depois já e se chega alguém no meu próprio partido com outras ideias diferentes e que me ganha eleições e não vê nas listas de político ou listas de deputados. Isso chama-se a manutenção do poder. Eu vou andar toda a minha vida a garantir primeiro o meu lugar como deputado ou como político e só depois é que eu vou passar a governar. Isto é um dos meus problemas das Açores também. Nós temos políticos profissionais que nunca fizeram mais nada na vida a não ser manter-se no poder. Que levam mais tempo ao telefone a resolver problemas de questões partidárias do que resolver problemas dos açorianos. Daí a dizer que nós devemos ter alternativas à nossa vida política e ver a política como uma passagem e não como uma finalização da nossa vida. Muito obrigado, Daniel, por esta entrevista. Não íamos chegar na essa disposição. E agora vai-me deixar apresentar aqui uns livrinhos que eu trago todas as semanas para entreter os nossos telespectadores. O primeiro é Rezar com Nossa Senhora, com meditação de São Rosário em anexo. Foi meu colega. É um trabalho do José Carvalho, nós já o entrevistámos aqui. É um continental que é professor em Vila Franca do Campo. Foi meu colega na escola. É um homem extremamente religioso e que me mandou, recebi este livro hoje, ainda não tive ocasião, se não passar uma vista de olhos, são uma série de orações dos católicos a Nossa Senhora, e como a nossa terra tem muitos católicos, é um livro muito interessante. Ele é uma pessoa que escreve muito bem e investiga melhor. E agora uma provocação aqui para o nosso convidado, um trabalho sobre o meu querido e já falecido José Manuel Mendes Ferreira. Fomos colegas do liceu e condiscípulos na universidade, ele do lado da esquerda e do lado da direita. Na altura ele foi preso, evidentemente não fui. Depois de 25 de Abril ele evidentemente não foi e eu fui. Portanto, é tudo igual neste país. José Mendes Ferreira, A Liberdade Interventiva, é um trabalho que eu aconselho a todos os nossos telespectadores, porque é uma coisa coordenada por Carlos Almeida, Carlos Jorge Gaspar e outros, Eduardo Paz Ferreira, e é uma quantidade de depoimentos para se ver como é que um simples aluno do Liceu de Ponta Delgada, hoje Escola Alter de Quental, pode transformar-se numa figura política de referência, aliás, de renome internacional, porque é um investigador, é professor de História, não conseguiu acabar o curso em Portugal antes de 25 de Abril, porque o regime não o deixou em paz, ele foi para a Suíça, lá acabou os seus estudos. Depois trago-vos aqui, isto fica para o fim, as notas históricas sobre os bispos açorianos de Valdemar Mota. Estamos numa altura interessante do consulado, chamemos-lhe assim, religioso do Sr. Dom António Braga, e pensa-se já em quem que vai substituir. Aqui o nosso convidado gosta de história, também gosto, acho que deve-se conhecer a história para não se repetirem os erros
A história tem essa vantagem, quem não conhece a história corre o risco de a repetir. Estudem a história dos bispos açorianos para verem o bom e o mau que tiveram. E já agora, para completar isto, enfim, uma coisa mimosa feita pelo António Mendes e pelo Jorge Forjás, que é o tumbo heráldico dos Açores, principalmente das cartas de brasão de armas e heráldica episcopal, quer dizer, trazem aqui uma série de brasões dos nossos bispos, enfim, com pequenas histórias deles, etc. É um livro muito bem feito, para quem gosta de heráldica, completa aquele em relação à história de cada um dos nossos bispos. Tem fotografias fabulosas, de muito interesse e de grande riqueza. O episcopado açoriano visto a cores e de luz. E finalmente o livro de Álamo de Oliveira, Burra Preta como uma Lágrima. Os escritores têm sempre assim uns títulos muito engraçados. Álamo de Oliveira é um escritor da Terceira, escreve muitíssimo bem, publica em Angra do Heroísmo. A escrita dele, os romances dele não se consegue parar, começa-se a ler e vai. Estou convencido que se ele tivesse nascido no Brasil ou mesmo em Lisboa, hoje seria um candidato a um prémio Nobel, porque a escrita dele é realmente inovadora e tem ideias muito precisas e claras. Muito obrigado aos seus telespectadores pela vossa atenção e até o próximo programa.